no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a seguir, amém? Marcos, capítulo 7, versículo 24 a seguir. Já agradeço a Deus pela rica oportunidade e agradeço a minha pastora por me confiar esta responsabilidade que é trazer a mensagem do Senhor para a noiva de Cristo, amém? Marcos 7, a partir do 24. Já louvo a Deus também nesta noite pela vida de cada mãe que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que é mãe espiritual, você que é mãe biológica, você que é mãe adotiva, você que é mãe de muitos filhos, você que é mãe de um filho só. Já louvo a Deus pela vida de você também que sonha em ser mãe, sonha com a maternidade. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada mãe que aqui está, amém? Amém. Marcos 7, a partir do 24. Todos abriram? Amém. Vamos estar lendo. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E o 29. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Amém? Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Então aqui, nesta noite, como eu já disse, é uma noite especial, é uma noite de homenagem às mães, é uma noite voltada para as mamães, e vamos então ver a história dessa mulher, que era uma mãe. O texto vai falar que Jesus, ele se levanta e sai, parte para as terras de Tiro e Sidom, com a intenção de descansar, com a intenção de ficar um pouco só, de se ocultar ou se esconder um pouco, porque nós sabemos que onde Jesus ia, sempre uma grande multidão o acompanhava. Ele estava sempre cercado por uma multidão. Nós sabemos que por onde Jesus passava, tinha muitas pessoas que queriam ouvi-lo, tinha muitas pessoas que queriam milagres, tinham muitas pessoas que queriam ver esses milagres. Então, onde Jesus ia, sempre havia muita gente, muitas pessoas, sempre havia uma grande multidão acompanhando. E o texto vai dizer que Jesus, ele parte dali para as terras de Tiro e Sidom, para se ocultar um pouco, para ficar um pouco só, para descansar, eu creio, ali um pouco. Mas o texto vai dizer o quê? Que uma mulher ouve falar que Jesus estava por ali. E esta mulher era uma mãe desesperada, porque ela estava com uma filhinha endemoniada, uma filhinha atormentada por espíritos imundos. E vai dizer que essa mulher,
ela ouve falar de Jesus. E o texto diz que ela era o quê? Uma cirofenícia, uma estrangeira. Ou seja, aquela mulher, ela não fazia parte do povo de Israel. Aquela mulher não era uma judia. Aquela mulher não fazia parte do povo de Israel. Mas ao contrário dos judeus, aquela mulher, ela acreditava que Jesus era o Messias. E ela acreditava que Jesus era o único que poderia libertar a filha dela. Então ela ouve que Jesus está por ali e ela vai. E diz que ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela se ajoelha ali e ela pede a Jesus que expulse o demônio que está na filha dela. Que expulse o demônio da filha dela. E ali diz que Jesus olha para ela e diz o seguinte. Espere, deixe que os filhos se fartem, porque não é correto tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Talvez, eu creio aqui que talvez, se fosse nos dias de hoje, muitos de nós ouvíssemos uma palavra dessa da boca de Jesus, talvez muitos de nós iríamos levantar imediatamente, iríamos levantar com arrogância, iríamos nos sentir ofendidos, iríamos nos sentir humilhados e iríamos levantar e ir embora. Mas aquela mulher, apesar de ser estrangeira, apesar de não fazer parte do povo de Israel, o que é que aquela mulher responde para Jesus? Aquela mulher, ela diz, até os cachorros comem das migalhas. Ou seja, parece que eu estou vendo aquela mulher dizendo, olha Jesus, eu não me importo de receber esse tratamento, até porque Jesus, eu creio que qualquer migalha que o Senhor me der vai ser suficiente. Qualquer migalha vinda de ti vai ser suficiente para que a minha filha seja liberta. Então eu vejo aqui que aquela mulher, ela estava numa posição de extrema humilhação. Aquela mulher estava numa posição de extrema humilhação, porque ela tinha uma filha endemoniada e ela cria que Jesus podia fazer um milagre na vida dela. Ela tinha certeza, ela acreditava que Jesus era o único que podia mudar a história, que podia mudar o cenário que ela estava vivendo. Era o único que podia libertar a filha dela daquele tormento de espírito imundo. Era o único que podia libertar a filha dela daquele sofrimento. Então ela se humilha nos pés de Jesus, ela se ajoelha ali e se humilha. E ela diz a Jesus, qualquer migalha sua para mim é suficiente. Qualquer migalha que vier do Senhor é suficiente para mim e para minha filha. Então Jesus olha para ela ali, diante daquelas palavras que ela diz para ele. E Jesus diz a ela, diante destas palavras, pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. Então tamanha foi a fé daquela mãe, tamanha foi a fé daquela mãe, tamanho o amor dela pela filha, porque nós sabemos que o amor de uma mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus por nós, é o amor que chega mais perto do amor de Deus por nós. Então aquela mulher, aleluia, ela tinha uma filha endemoniada e ela se humilhou aos pés de Jesus, porque ela queria a libertação da filha dela. E aqui eu já pergunto à igreja, eu já pergunto a você que é mãe, você que está me ouvindo, você que é mãe, que está aqui, eu te pergunto nesta noite, até que ponto você pretende se humilhar, até que ponto você pretende ir por amor aos seus filhos, até que ponto você está disposta a abrir mão de algumas coisas por amor aos seus filhos, até que ponto como mãe você está disposta a abrir mão de algumas coisas para tomar a direção da educação do seu filho, para educar o seu filho, para preparar o seu filho para o céu, para preparar o seu filho para ser um cidadão dos céus futuramente. Até que ponto você está disposta a abrir mão das suas próprias vontades, dos seus afazeres, das coisas deste mundo, para se dedicar a ensinar o seu filho o caminho de Deus. Amém. Glória. Então, nós vemos que o tema, os irmãos podem perguntar, e o que tem a ver esse texto com o tema? Nós vamos chegar lá, porque nós estamos trabalhando com o tema, o amor e o não, para o bom amadurecimento do filho. Amém? Então, nós vamos chegar lá, amém? Vamos
chegar lá daqui a pouco. Então nós vemos que aquela mãe, ela se humilhou. Ela se humilhou extremamente pela libertação da sua filhinha. E você? O que você tem feito? Até onde você pretende ir pela vida do seu filho? Para lutar pela vida do seu filho. Porque hoje o que nós vemos, hoje o que nós podemos ver, são muitos jovens descendo a sepultura, muitos jovens caminhando a passos largos para o inferno. Hoje o que nós podemos ver, hoje o que nós assistimos, infelizmente, são muitos jovens no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo dos vícios. Por quê? Aí você me pergunta, por quê, Marluce? Por quê? Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, muitas mães estão focadas em outros interesses. Muitas mães hoje estão focadas em quê? Em ter muito mais, em ser, em alcançar um padrão de beleza que agrada ao mundo. Muitas mães estão preocupadas em correr atrás de dinheiro, em correr atrás de mais e mais dinheiro. Muitas mães estão preocupadas em correr atrás dos seus próprios interesses, em focar nas suas vontades, correndo atrás de fama, correndo atrás de poder, correndo atrás de status, e estão esquecendo da educação dos seus filhos. Estão entregando a responsabilidade da educação dos seus filhos nas mãos da escola. Mas você precisa entender que a escola é só uma parceira. A escola, ela não é a responsável pela educação do seu filho. A escola é somente uma parceira. Outros estão entregando a responsabilidade da criação dos seus filhos, da formação dos seus filhos à igreja. A igreja também não é a responsável sozinha pela educação do seu filho. A igreja também é uma parceira, mas ela não vai fazer o seu papel. A escola não vai fazer o seu papel, porque quando Deus ele deu filhos a mim e a você, juntamente com nossos filhos, ele nos deu uma responsabilidade, ele nos deu uma missão, ele nos deu um propósito. E qual é esse propósito? Educar seu filho para ser um cidadão do céu, educar o seu filho segundo a palavra de Deus, educar o seu filho para ser uma pessoa de caráter, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa idônea, uma pessoa de boa conduta. Então Deus, quando deu filhos a mim e a você, ele não deu por dar. Entenda uma coisa, ser mãe não é só gerar, ser mãe não é só colocar uma criança no mundo, até porque quando você coloca uma criança no mundo, ali nasce uma criança, mas nasce também uma mãe. Ali não nasceu somente uma criança, ali acaba de nascer também uma mãe, uma pessoa que tem agora o propósito de Deus nas mãos para cumprir, uma pessoa agora que carrega uma responsabilidade, uma missão, que é educar essa criança, que é formar essa criança para o céu, que é educar essa criança segundo os princípios bíblicos, segundo os princípios que Deus nos deixou, segundo os seus ensinamentos que estão na Bíblia. Então, nós vamos ver que essa mãe Sirofenícia, ela se humilhou pela filhinha dela. Ela queria a libertação da filha dela e ela se humilhou nos pés de Jesus. Ela se humilhou ali extremamente. E eu e você, o que estamos fazendo? Será que você está pagando preço pela vida do seu filho? Será que você à noite dobra o seu joelho e vai orar pela vida dos seus filhos? Ou será que você deita na cama e dorme e viaja e vai lá para Jerusalém e esquece que Deus te entregou filhos para você criar, para você cuidar, e que um dia você vai prestar conta desses filhos a Deus? Porque a palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor. Então logo um dia nós vamos prestar contas a Deus. E o que é que você tem feito? Como você tem agido para educar os seus filhos, para apontar para eles o caminho certo? Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios 22:6: instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então é seu papel instruir a sua criança, é o seu papel, é a sua missão instruir o seu filho. E como é que você tem
tem instruído ele, e você tem dobrado o joelho para orar pelos seus filhos, e você tem levado os seus filhos para a casa do Senhor, porque nós vamos ver que nós devemos criar os nossos filhos conforme os princípios bíblicos. Nós devemos educar a criança no caminho em que ela deve andar, segundo aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Nós devemos educar as nossas crianças e ensiná-las nos caminhos do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não é dizendo sim ao seu filho que você vai preparar ele para ter um bom amadurecimento. Não é somente permitindo que ele faça tudo o que ele quer que você vai preparar o seu filho para ter um bom amadurecimento amanhã ou depois. Não é somente sendo uma mãe permissiva que você vai preparar filhos maduros para o mundo, filhos maduros, cidadãos para morar no céu. Não é permitindo tudo. Quando você é uma mãe permissiva, quando você é uma mãe que negligencia os princípios bíblicos, quando você é uma mãe que negligencia aquilo que você tem aprendido do Senhor, quando você é uma mãe que negligencia os princípios do Senhor, os princípios bíblicos, você lá na frente, futuramente, irá colher frutos muito amargos, irá colher frutos amargos. Então, se você quer filho para ser cidadão do céu, se você quer filho para morar no céu, se você quer filho para ser cidadão de bem, para ser homem de bem, para ser mulher de bem, para ter uma conduta, uma boa conduta diante da sociedade, para ter uma boa formação espiritual, para ter uma boa educação, então você tem que assumir o seu papel de mãe, você tem que assumir a responsabilidade que Deus te deu, você tem que se posicionar para cumprir o propósito que Deus colocou na tua mão, porque Deus te colocou um propósito. Quando Deus te deu filhos, Ele te deu um propósito. Você foi escolhida para um propósito. Você foi escolhida para um propósito. E é necessário se posicionar para cumprir este propósito. É necessário se posicionar para cumprir aquilo que Deus te colocou nas mãos. Então, nós vemos, como eu falei, como o texto diz, que essa mulher Cirofenícia, ela se humilhou ao extremo pela libertação da filhinha dela. E nós, o que nós temos feito para criar filhos com um bom amadurecimento? O que nós temos feito para criar filhos bem educados? O que nós temos feito para criar filhos para serem homens e mulheres que vão morar no céu, homens e mulheres de Deus nesta terra? O que nós temos feito para criar as nossas crianças, os nossos filhos, para que amanhã eles se levantem como verdadeiros adoradores do Deus Todo-Poderoso? O que nós temos feito para que os nossos filhos venham ter um bom amadurecimento espiritual? Porque hoje o que nós vemos é o seguinte: muitas mães que elas tratam os seus filhos como eternos bebês. Hoje nós vemos o quê? Ah, meu filho, ai, meu bebezinho lindo, minha coisinha fofa, a vida toda é meu bebê. E cresce, fica velho e continua sendo meu bebê. E continua sendo minha coisinha fofa, meu bebê cheiroso da mamãe. Hoje o que nós vemos é mães que criam seus filhos como eternos bebês. Elas não conseguem enxergar que os seus filhos estão crescendo. Elas não conseguem enxergar que seus filhos não são mais aquele bebezinho recém-nascido que você pegava no colo, que você dava mamadeira, que você amamentava. Não, seu filho está crescendo e você precisa se posicionar para cumprir o propósito que Deus colocou na tua mão, para cumprir o propósito de Deus. Então acolha o propósito de Deus, acolha o propósito de Deus. Nós vamos ver que os nossos filhos, eles não podem ser tratados como eternos bebês. Eles não podem ser tratados como eternas criancinhas recém-nascidas. Nós temos o dever de criar os nossos filhos para Deus, de criar os nossos filhos para ser homens e mulheres abençoados nesta terra.
para ser homens e mulheres que serão cidadãos dos céus, que farão parte de uma geração eleita do Senhor. Nós não devemos criar os nossos filhos para o mundo, como dizem aí. A gente cria o filho para o mundo, não é para o mundo. Nós criamos nossos filhos para morar no céu. Nós criamos nossos filhos para ser cidadão dos céus. Então essa lógica do mundo de a gente cria filho para o mundo está errado. E como nós sabemos que estamos criando nossos filhos para ser cidadão dos céus, nós devemos saber que nós devemos também aplicar o não na vida deles. Porque se nós formos olhar o exemplo de Deus, Deus é o nosso Pai. Amém? Nós sabemos que nós temos um Pai que é Deus. Nós sabemos que o amor de Deus é muito grande por cada um de nós. Mas se nós formos ler a Bíblia desde Gênesis, nós vamos ver que Deus deu muitos nãos. Deus deu muitos nãos para os seus filhos. E por que Deus deu muitos nãos? Era porque Ele não amava? Era porque Ele não gostava? Não. Ele deu muitos nãos justamente por amor, por amar, para não perder, para não ver se perder, para não ver sair do caminho certo, para não ver sair do caminho que leva para o céu. E por que nós, como mães, neste mundo, queremos proteger demais os nossos filhos, queremos dizer sim para ele o tempo todo, não sabemos dizer não para as nossas crianças, não sabemos dar limites às nossas crianças, deixamos elas crescerem achando que elas podem tudo, deixando elas crescerem achando que elas fazem o que elas querem, como elas querem e na hora que elas querem. Não é dessa maneira. Há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma mãe na escola e ela é mãe de 6 crianças, 6 meninas. E essa mãe, ela é cristã. Mas olha bem o que ela me disse. Ela me disse que ela vai para a igreja, todos os cultos ela vai para a igreja. Mas ela não leva as filhinhas dela. Das 6 crianças, apenas uma vai para a igreja. Por quê? Aí eu perguntei a ela, por que você não leva as outras? Porque elas não querem ir, elas não querem ir para a igreja, aí eu deixo lá. E sabe como é que essas meninas ficam? Correndo na rua até 10, 11 horas da noite, até a mãe chegar da igreja. Agora, essa mãe está agindo certo? Ela está instruindo essas crianças no caminho certo? É dessa maneira, sendo permissiva, permitindo que a criança faça o que ela quer, que ela está guiando, ensinando essas crianças no caminho certo? Eu tenho algo para dizer para os irmãos de mim mesmo. Hoje, se eu estou aqui pregando para os irmãos, eu agradeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço desculpa. Aleluia. Glória a Deus. Vai chorar. Chore. Vai chorar. Chore. Aleluia. Glória a Deus. E agradeço muito a minha mãe também. Aleluia, Deus. Porque ela me ensinou o caminho certo. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que quando eu era criança e pré-adolescente, eu ia para a igreja a pulso. Eu não gostava de ir. Eu ia obrigado. Minha mãe obrigava. Ela levava a gente obrigado. Glória a Deus. Eu não ia porque eu queria. Então ela estava me ensinando o caminho certo e eu não entendia. Eu achava que ela tinha que fazer a minha vontade e não me levar. Hoje eu agradeço a Deus. Porque se eu estou no caminho certo, é por ela ter me obrigado. Aquilo que eu não entendia naquele tempo, hoje eu entendo. Aquilo que eu não entendia naquele tempo, hoje eu consigo entender. Porque aquela semente que foi plantada lá atrás, hoje ela está dando frutos. Hoje
ela germinou, ela cresceu e ela está começando a dar frutos. Aleluia. Então, mãe, você que é mãe, você que está me ouvindo, você que está escutando nesta noite, esta palavra, entenda que para o bom amadurecimento de um filho, não é somente o sim, mas o não é necessário. Não seja uma mãe permissiva, não seja uma mãe negligente, mas ensine a sua criança, o seu filho, no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer lá na frente, ela vai reconhecer o que você fez. Ela vai reconhecer que você mostrou o caminho certo, que você mostrou e ensinou a ela o caminho certo. Amém. Glória a Deus. Então, nós não podemos criar as nossas crianças permitindo que ela faça tudo o que ela quer. Nós não podemos criar as nossas crianças só dizendo sim para elas. Nós devemos ensinar a educar as nossas crianças segundo a palavra de Deus, conforme os princípios da palavra, conforme aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor, conforme aquilo que nós estamos aprendendo na sua palavra. Nós devemos dizer não quando for necessário, ainda que doa, ainda que o seu filho chore, ainda que ele esperneie, ainda que ele grite, ainda que ele não entenda, mas nós devemos dizer não para um bom amadurecimento dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós devemos dizer não para eles, nós devemos ensinar a eles o caminho certo, segundo a palavra de Deus. Nós devemos mostrar para eles desde pequenininhos que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que nem tudo leva ao céu, que há coisas que nos levam para o inferno. Então nós devemos ensinar nossas crianças desde cedo os princípios bíblicos. Nós devemos ensinar as nossas crianças desde cedo os princípios da obediência, o princípio do respeito, os princípios que Deus colocou para nós em sua palavra. Aquilo que nós aprendemos, nós devemos passar para os nossos filhos. E quando nós negligenciamos, há um grande perigo. Quando nós negligenciamos isso, ignoramos isso, é um perigo muito grande que nós estamos correndo. Porque lá, futuramente, o que vamos colher, como eu já falei, são frutos muito amargos. Então, se nós negligenciarmos aquilo que a palavra do Senhor ensina, se nós negligenciarmos a ensinar nossas crianças os princípios que o Senhor nos deixou, aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos automaticamente tirando ela do caminho certo. Estamos automaticamente tirando nossas crianças, nossos filhos do caminho do céu. Eu tenho que dizer aos irmãos o seguinte: quando nós vamos ler lá em Samuel, no livro de 1 Samuel, nós vamos ver a história de Samuel e vai falar também da história de Eli e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. E nós vamos ver que Eli era sacerdote da casa do Senhor. E os filhos dele também eram sacerdotes. Acontece que os filhos de Eli andavam em desobediência ao Senhor. Acontece que os filhos de Eli saíram do caminho certo. Eles não estavam mais obedecendo os princípios bíblicos, obedecendo os ensinamentos da palavra do Senhor. E Eli, ele errou muito, porque ele recebeu o recado de Deus, mas ele não procurou corrigir os filhos. E nós vamos ver que o resultado disso foi que os três tiveram uma morte muito trágica. Os três tiveram uma morte muito trágica. Então é muito perigoso quando eu e você negligenciamos para não machucar nosso filho, nossa filha. Quando nós negligenciamos os princípios, quando nós nos negamos a mostrar o caminho certo, quando nós nos negamos a mostrar para os nossos filhos que eles estão errados, que eles precisam vir pelo caminho certo, que eles precisam se arrepender, que eles precisam mudar de vida. Eu digo para os irmãos, eu tenho 3 filhos. Todos 3 estão afastados, dois estão afastados do caminho do Senhor. Mas eu digo a todos 2, todos os dias, se arrependam. Jesus está voltando. Se Jesus voltar e vocês estiverem dessa maneira, vocês não vão subir, vocês não vão entrar no céu. Então é isso que nós como mães temos que fazer. Não adianta você
A nossa missão é educar os nossos filhos para ser cidadãos do céu, para ser cidadãos de bem, para ser homens e mulheres de bem, para ser homens e mulheres de respeito, para ser homens e mulheres de caráter, de boa conduta, homens e mulheres que não vão envergonhar a você futuramente. Mas quando nós negligenciamos esses princípios, quando nós somos mães permissivas, quando nós somos mães que nos negamos a pagar preço pelos nossos filhos, nós vamos colher frutos amargos. Nós vamos colher frutos muito amargos. Então o tempo de você educar agora, o tempo de você mostrar o caminho é agora, o tempo de você mostrar e ensinar para ele qual é o caminho certo e qual é o caminho errado é agora. Não é dizendo sim, é dizendo não toda vez que for preciso, é dizendo não quando é para dizer não. Não existe esse negócio, eu amo meu filho, então eu só vou dizer sim para ele não chorar. Eu só vou dizer sim para ele não ficar triste. É melhor que ele fique triste agora, para que lá na frente ele venha ter um bom amadurecimento, para que futuramente ele venha ser um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher abençoados, um homem e uma mulher que vai dar bom exemplo na sociedade. Então, por mais que agora, quando você diz não para o seu filho, ele se entristeça, ele chore, ele esperneie, mas você tenha certeza de que você está ensinando ele no caminho certo. Você está instruindo ele no caminho em que ele deve andar, como Provérbios, como Salomão vai nos dizer no livro de Provérbios: instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Porque você ensina hoje, a sementinha está lançada, hoje ele não entende, mas futuramente ele vai entender e ele vai te agradecer. Ele vai te agradecer por ter ensinado o caminho certo, ele vai te agradecer porque você ensinou para ele o caminho certo. Há uma carta que circula nas redes sociais que ela é muito emocionante e triste ao mesmo tempo. É de um presidiário para a mãe dele. Eu não sei se alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ver essa carta. E diz que essa carta ela foi real. Diz que do presídio esse filho escreveu para a mãe e ele disse, agradeceu a mãe pelo fato de ele estar no presídio. Ele disse que a culpa era dela, porque quando ele levava coisas que ele roubava na escola dos coleguinhas e chegava em casa, ela não perguntava para ele de quem era, ela não fazia ele devolver. Diz que quando ele pegava alguma coisa no supermercado, ela não fazia ele colocar no lugar. É quando ele chegou uma vez com uma bicicleta roubada em casa, disse que ela não questionou ele de onde tinha sido, onde ele achou dinheiro para comprar. Ela simplesmente passou a mão na cabeça dele. E ele aí se desvirtuou, saiu do caminho certo e começou cada dia mais a trilhar pelo caminho errado, pelo caminho do erro. E acabou se envolvendo com o que não devia, se envolvendo com coisas ilícitas, se envolvendo com coisas ilícitas mesmo. E ele acabou sendo preso. E diz que quando ele estava na prisão, ele escreveu essa carta para a mãe dele. Olha que coisa mais triste. Olha que coisa mais triste. Então, isso serve de exemplo para mim e para você. Que por mais que hoje, quando você dá um não para o filho seu, ele chore, ele esperneie, ele não entenda, futuramente ele vai entender. O não que você dá hoje vai contribuir para o bom amadurecimento do seu filho. O não que você dá hoje para ele vai contribuir para que ele seja um homem maduro, uma mulher madura lá na frente. Um homem de respeito, um homem de boa índole, de boa conduta, de bom caráter. Então esse papel é meu, esse papel é seu. É necessário nós nos posicionarmos para ensinar os nossos filhos o caminho certo. É necessário nós nos posicionarmos para cumprir o propósito de Deus. É necessário parar de dar aquilo que é responsabilidade minha e sua para a escola, aquilo que é responsabilidade minha e sua para quem está tomando conta da criança. É necessário parar de você confiar a sua responsabilidade na mão dos outros, na mão de terceiros. A responsabilidade pela criação do seu filho, pela educação do seu filho é sua. E você tem feito o quê? E você tem feito o quê? Como eu falei desde o início, ao invés de você estar preocupado
preocupada com a educação do seu filho, com a boa formação do caráter dele, preocupada com o bom amadurecimento dele, se pagando preço e se esforçando para criar ele, ensinando a ele o caminho certo, você está preocupado com o quê? Porque infelizmente hoje a realidade é essa. Muitas mães preocupadas apenas consigo mesma, preocupadas em agradar o mundo, padrão de beleza, frequentar academias. Muitas mães preocupadas em cada dia ter mais dinheiro, é muito trabalho e tem que trabalhar muito e tem que se dedicar ao trabalho, se dedicar ao patrão, se dedicar a não sei quem e tem que correr atrás de mais e mais e mais, de ter, de ser. E seu filho está onde? E a educação do seu filho? E a formação espiritual e educacional do seu filho, como é que está ficando? E quando chega em casa, o tempo da maioria das mães é no celular. Quando chega em casa, a criança está lá, ela se acaba lá. Faz o que quer, pega o que quer, mexe no que quer, deita a hora que quer. Hoje o que nós vemos muito são crianças que dormem alta madrugada, crianças não têm mais horário para dormir, as mães estão sendo permissivas, meu filho pode dormir a hora que ele quiser, minha criança dorme a hora que ela quer, ela acorda a hora que ela quer. Hoje em dia o que nós vemos são o quê? Crianças que estão fazendo o que querem porque as mães estão muito distraídas e Satanás está destruindo as famílias, está destruindo as crianças através da distração. É muita mãe distraída com celular, distraída com rede social, é muita mãe distraída com trabalho, é muita mãe distraída correndo atrás de dinheiro, é muita mãe distraída correndo atrás de ter um excelente padrão de beleza, um padrão de beleza que a sociedade bata palmas para ela. É muita mãe distraída e Satanás é especialista em distrair. E nós não nos damos conta disso. E Satanás vai distraindo as mães. E as crianças vão ficando à vontade. E as crianças vão vendo o que elas querem ver no celular. As mães não estão fiscalizando o que elas estão assistindo, o que elas estão vendo no celular. As mães não, por quê? Porque elas estão distraídas também. Elas estão muito distraídas. Satanás está destruindo as famílias através da distração. E nós, como mães, temos que entender que nós devemos ser as guardiãs do nosso lar, as guardiãs das nossas crianças, as guardiãs dos nossos filhos, da nossa família. Nós temos que entender que, como mães, nós somos o pilar da nossa casa. Como mães, nós somos as responsáveis pelo bom amadurecimento desses filhos. Como mães, nós somos responsáveis pela formação espiritual, pela formação educacional dessas crianças. Como mães, nós somos responsáveis por eles. Então é necessário se posicionar, mãe. É necessário se posicionar para educar o seu filho. É necessário se posicionar para cumprir o propósito divino que Deus colocou na sua mão, que é de criar essa criança, é de criar esse filho, é de instruir ele no caminho certo, é de instruir ele no caminho em que ele deve andar, porque ainda que hoje ele não entenda e não acede, futuramente ele vai entender, futuramente ele vai te agradecer, futuramente você vai ver os frutos dessa sementinha que você está lançando nele. Então o que é que eu vejo? Quando eu falei para os irmãos da mãe que ela não leva suas filhinhas para a igreja, ela está deixando as meninas à vontade. E aí o que é que ela vai colher futuramente? Se ela não se corrigir, se ela não acordar. Não adianta, como mãe, eu e você estar na igreja todo dia. Não adianta, como mãe, eu e você estarmos todo dia no culto, todo dia na igreja e não estamos dando a mínima para a salvação dos nossos filhos. Não estamos dando a mínima para o que vai acontecer com os nossos filhos futuramente. É necessário nós entendermos que o nosso papel é discipular nossas crianças, é discipular os nossos filhos, é falar a verdade para eles, ainda que doa, ainda que eles sintam, ainda que eles fiquem tristes. Como mães, nós temos que discipular os nossos filhos, temos que educá-los, temos que mostrar para eles o caminho certo, temos que educá-los segundo a palavra de Deus, temos que dizer não quando for necessário, temos que dizer não e temos que ser firmes nesse não. Não é sendo boa assim ao tempo todo.
maduros, mas é tendo posição de mãe verdadeiramente, é assumindo o seu papel, a sua responsabilidade, porque muitas vezes nós vemos filhos que descem à sepultura e nós vemos o que depois? Mães chorando. Mães chorando. Mas será que não já está chorando um pouco tarde? Será que não já está chorando um pouco tarde? Será que lá atrás, voltando o filme lá atrás, será que instruiu essa criança no caminho certo, no caminho que ela deveria andar? Será que chamou a atenção dela na hora que tinha que chamar? Será que chamou a atenção dela? Será que disse não para ele, para ela na hora que deveria ter dado? Ou será que foi permissivo a vida toda? Será que foi negligente com os princípios a vida toda? Então é necessário que eu e você acordemos como mães. É necessário que a gente venha aprender a dizer não para os nossos filhos. É necessário que eu e você venhamos pagar preço pela vida dos nossos filhos, porque nossos filhos são herança do Senhor nas nossas mãos. Nós vamos prestar conta dos nossos filhos um dia, e nós somos aquelas que temos na mão o compromisso, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de ensinar o caminho certo, de ensinar o caminho segundo a palavra de Deus, de ensinar os princípios para ele, de formar bons cidadãos. Esse é o nosso papel de mães. Esse é o papel que Deus colocou na minha mão e na sua mão quando Deus entregou os nossos filhos. Então, que nós venhamos cumprir o nosso papel, que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos nos colocar na posição de mães verdadeiramente, que nós venhamos nos colocar na posição de mães para cumprir o propósito de Deus, que nós venhamos acolher o propósito de Deus, que nós venhamos acolher, assumir a nossa responsabilidade, a responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. Amém? Amém. Até aqui o Senhor me ajudou, e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Amém? Glória a Deus.